Oi, turma! Na aula de língua portuguesa de hoje, nós vamos falar sobre a utilização de S ou SS nas palavras, ok? Então, nós faremos as atividades 16, 17 e 18 lá do nosso caderno base, volume 2, ok? Essas atividades estão lá na página 9. Então, vamos começar. Leia as palavras do quadro e observe a escrita. Então, primeiro eu vou fazer a leitura e depois vamos analisar. Costas, adolescente, construir, saúde, consumir, susto, pausa, ingresso, soletrar, massa, piscina, passado, ônibus, sabão, beliscão, castelo, sandália, descrever, afastar, excursão, grosso, paraíso, expressar e travessa. Da mesma forma que nós vimos da utilização de RRR, com a utilização da letra S também, dependendo da posição que ela ocupa na palavra e se ela está duplicada, ela tem um som diferente, certo? Então, nós vamos analisar agora essas diferenças conforme a localização da letra S nas palavras. Então, começando aqui, pela palavra costas, ônibus, são as duas palavras, que estão aqui terminadas em S. Então, geralmente, as palavras que terminam em S são as palavras ali do plural, quando a gente quer indicar mais de uma coisa. Então, aí a gente coloca no plural acrescentando a letra S ao fim dessas palavras, Ou a gente observa também se a escrita correta dessa palavra já é com a letra S, no caso de costas e ônibus. Mas se eu estiver falando lá menino e eu quero colocar no plural, dizer que tem mais do que um menino, então eu acrescento a letra S no final e ficam meninos, certo? Agora aqui, adolescente. Então aqui, nós vemos um caso de que quando a consoante S se junta à vogal, Então, vai aparecer em várias palavras, como as, es, is, os, us, certo? Aqui também, nós temos, susto. Então, sempre um S só quando tem esses encontros, tá? De as, es, is, os, us. Aqui também nós temos, afastar, descrever, beliscão, piscina. Então, quando tem esses casos, eu não utilizo o SS, eu utilizo o S, igual no caso da piscina, eu coloco SC, tá? Castelo também, Aqui em ônibus, o final, costas, Que esse encontro também pode aparecer, em outras partes da palavra, No fim, no começo, no meio. Construir. Também se utiliza um S apenas quando temos esses encontros também, Que emite esse som de ans, ens, ins, ons e uns, tá? No caso aqui, construir, Então, eu utilizo um S apenas. Saúde agora, todo início de palavra, a mesma regrinha lá da utilização do R também. Início de palavra nunca tem letra duplicada, tá? Apenas uma letra. Então, aqui no caso, todas as palavras que iniciam com esse som, Que é o som puxado de S, que é S, utiliza-se um S apenas. Então, saúde, susto, soletrar, sandália, sabão, ok? Consumir. Sempre quando tiver uma consoante e uma vogal, eu utilizo o S entre elas, apenas um S. Por mais que ela tenha esse mesmo som alongado ali do início de palavras, eu utilizo um S apenas, não coloco SS, tá? Essa é uma das mesmas regras também lá da utilização da letra R, Quando tem uma consoante, uma vogal, permanece uma letra apenas, ok? Então, consumir, excursão. Agora aqui, susto. Nós já vimos que os encontros com as, es, is, os e us utiliza-se apenas uma letra S, independente se está no início, meio ou fim da palavra,
No caso aqui, no início da palavra, a primeira sílaba. Então, uso, ó, susto, tá? Então, eu utilizo apenas um S. Agora aqui, pausa. Observem que aqui o meu S ele está entre duas vogais e eu utilizei apenas um S, mas ele não tem o som de S, ele tem o som de Z. Então, o S, quando ele estiver aqui entre duas vogais, ele atribui esse som de letra Z, tá? Em todas as palavras isso acontece? Não. Mas essas outras regras e essas exceções vocês vão aprendendo futuramente, tá? Por enquanto, vamos só focar nessa que entre duas vogais, a letra S atribui som de Z, ok? Ingresso. Aqui nós temos também letra S entre duas vogais, porém o som é diferente, né? Aqui eu tenho o som de Z, mas aqui eu tenho aquele som lá de S inicial. Então, ó, sou. Né? Então, eu tenho aquele outro som, o som mais largo do S. Então, eu sei que nesse caso eu tenho que utilizar esse S, ok? Então, quando estiver entre vogais e tiver esse som mais largo, eu utilizo SS. Se estiver entre vogais e tiver o som de Z, eu utilizo apenas um S. E se tiver entre uma consoante e uma vogal, por mais que tenha esse som alongado, eu utilizo apenas uma letra S, certo? Então, aqui nós temos também outro caso, né? Soletrar, sabão, início de palavra, massa, mesma coisa que acabei de falar, ingresso entre duas vogais, o som mais largo de S, então eu coloco duplicado. Piscina já falamos, passada, mesma coisa, ônibus já falamos, sabão também, beliscão também, castelo, sandália, início de palavra, descrever, olha lá, as, es, is, os, o, sempre uma letra S, afastar a mesma coisa, excursão, uma consoante e vogal, então eu coloco uma letra S, grosso, duas vogais, o som mais largo de S, então eu coloco duas letras, paraíso, está entre duas vogais e atribui ali o som de Z, então um S apenas. Expressar, mesma coisa, duas vogais, mas o som mais largo, então a letra é duplicada. Travessa, a mesma coisa, ok? Então, agora vocês vão pesquisar no dicionário outras palavras escritas com S. Então, pode ser ali a letra S sozinha no início, no meio ou no fim das palavras, tá? Depois vocês vão pesquisar no dicionário outras palavras escritas com SS. E por último, vocês vão criar 3 frases utilizando as palavras escritas tanto com S quanto com SS, ok? Então, ó, vocês vão pesquisar outras palavras que não tenham ali naquele quadro que eu apresentei para vocês. Por quê? Para vocês irem ampliando o vocabulário de vocês, tá? Então, vocês vão pesquisar outras palavras, fazer a leitura de outras palavras, conhecer outras palavras que tenham essa utilização de S e SS, tá bom? E não se esqueçam de fazer a frase, tá? 3 frases, coloca uma frase em cada linha. Aí no caderno de vocês tem mais linhas do que está aparecendo aqui na imagem. Então, coloquem uma frase em cada linha para não confundir, tá bom? Terminou a frase? Ponto final. Quem estiver escrevendo com letra cursiva, todo início de frase precisa começar com letra maiúscula, ok? Se tiver nome de pessoa no meio da frase, coloca a letra maiúscula também. E terminou a frase, mesma coisa, ponto final, ok? Bons estudos para vocês, qualquer dúvida podem me chamar.